Então, pessoal, às vezes a semântica é bem importante, né? Pode ser que pareça que são só palavras, mas quando a gente está falando do Dharma, a gente tem que tomar cuidado e usar a terminologia do Dharma de acordo com o Dharma. E uma coisa que todos nós, como budistas, nos últimos, nós os ocidentais, também os asiáticos, temos usado é a palavra espiritual. A palavra espiritual está em dicotomia com a palavra material. Dentro dessa palavra espiritual, às vezes a gente tem o conceito de transcendência, às vezes a gente tem o conceito de metafísica. Então a gente tem o exame dessas palavras de acordo com que uso a gente faz delas. Será que elas se encaixam realmente no Dharma? Eu fiz um texto que analisa um pouco a herança colonial do uso desses termos e as distorções possíveis que isso pode causar no Dharma. E aqui eu estou fazendo esse comentário. Vamos lá dentro do vídeo. É um comentário, é um texto que vocês encontram na descrição. O texto. Eu vou falar dentro do vídeo. Vamos lá dentro do vídeo. Muitas pessoas me perguntam que livro eu recomendo para quem está querendo iniciar para entender o Dharma, os ensinamentos budistas. E é claro que eu faço uma recomendação bem, né, dos meus professores, do que é próximo a mim, do que eu conheço, do que eu entendo um pouco, né? Então os dois livros que eu recomendo para quem está começando, mesmo quem não foi no centro de Dharma, nem está sabendo se quer ir ou não quer ir. Então é o Portões da Prática Budista, né, do Shakdu Tulku Rinpoche. Foi um professor tibetano que viveu os últimos anos da vida dele aqui no Brasil e foi professor de muitos brasileiros. Eu conheci, né? Só tenho medo de me dizer aluno, né? Eu participei de vários eventos com ele, mas eu não sei até que ponto ele me conhecia, então eu fico com essa reticência respeitosa, assim, com relação ao Rinpoche, mas realmente eu tenho ele como mestre do coração. Se ele me tinha como aluno, eu não sei. E o Dzongsa tinha, na verdade o Dzongsa tinha esse Rinpoche é quase a mesma situação também. Eu recomendo o livro dele abertamente, né? Esse livro aqui é maravilhoso. Os dois livros são maravilhosos, né? O do Rinpoche, o do Shakdu Rinpoche é um pouco mais, vai um pouco mais longe, um pouco mais profundo, e o Dzongsa Rinpoche é uma leitura um pouco mais fácil, ao meu entender, assim, né? Então, esses dois livros vocês acham links aqui na descrição. Quem comprar também pela Amazon, eu recebo alguma comissão, né? Não é nenhum valor, né? Mas se comprar mais umas coisinhas, assim, né? Se comprar usando esse link, mesmo que não seja esses livros, me ajuda um bocado. E quem quiser pedir o cartão, né? Os cartões, eu mando um bocado de cartões. Quem quiser pedir, é só mandar o endereço para conexõesauspiciosas@gmail.com sem o tio, por favor. Se quiser fazer uma contribuição com relação a isso ou para ajudar as atividades do canal, é só usar esse mesmo e-mail como Pix, né? Conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio. Tem, né, quem está vendo o vídeo, tem um código QR aqui na tela. E na descrição também tem outras formas, né? PayPal e outras formas de ajudar, se quiser. E claro, sempre lembro que se inscrever no canal ajuda muito. Se você não está assistindo, não está inscrito, por favor, vai lá, dá uma clicadinha ali, não custa nada, né? Se inscreve no canal, isso aumenta, isso o Google começa a achar que a gente é importante. E se quiser comentar e mandar e-mail, assim também ajuda bastante. Conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio. Então, eu escrevi esse texto antes de ir para o retiro, então eu não reli ele agora antes de fazer o vídeo, né? Então é interessante porque daí vocês vão ler o texto e vai estar talvez diferente do que eu estou falando aqui, porque não vai ser o mesmo conteúdo, que é bom, né? Porque daí não fica repetitivo também. Quem conhece o meu trabalho como escritor, assim, sabe que eu sou prolixo e eu tendo a escrever a forma que eu gosto de ler, assim, que é uma forma pseudo-acadêmica e com jogos de linguagem, e, enfim, muitas pessoas acham difícil de ler o que eu escrevo, né? E muitas pessoas também, quando eu comecei a falar aqui no canal, acharam, mas Pinheiro, você é uma pessoa totalmente diferente do que você escreve, né? Comentaram coisas assim, né? Porque, embora os conteúdos do canal muitas vezes sejam complicados, né? E aqui eu falo de uma maneira, né, mais humana, assim, no texto. Não sei, o texto tem uma tendência a querer fazer uma coisa subspecie eternitatis, né? Então eu tenho um apreço por usar
a linguagem. Nesse texto eu vou até confessar que eu acho que ele está bem atado até a metade, no final talvez eu ainda revise ele, porque eu acho que ele não é bem fechado ainda, né? Mas esse texto é essencialmente sobre esse comentário que o Dzong Sartyense Rinpoche. Eu estou sempre atento a alguns pontos, né, que o Rinpoche levanta, e daí de um ponto, uma palavra que ele usa lá, eu venho aqui e faço um comentário às vezes, né? Então, ele comentou, e eu entendo perfeitamente, ele comentou que talvez o budismo, a palavra espiritual, não se aplica ao budismo, né? Juntamente com isso, ele está sempre desafiando esse colonialismo de usar a palavra reencarnação. Eu vou fazer um parêntese sobre reencarnação aqui, e, e também a palavra compaixão, né? Que a gente tem uma ideia de compaixão que vem lá do cristianismo, a gente acaba colocando isso dentro do budismo, né? Então esse uso da palavra de acordo com o nosso uso corrente, com o nosso background que a gente tem na cultura ocidental, a gente acaba infundindo o budismo de certas características que talvez não estejam presentes. E agora, né, a gente está fazendo essa reflexão e chegando à conclusão que tem esses aspectos acontecendo, né? Então tem um despertar pro perigo inerente de usar certas terminologias, né? Então aqui eu vou fazer esse parêntese da reencarnação, né? Então, muitos autores usam a palavra reencarnação. Aqui no Brasil teve uma tendência entre os budistas de começar a usar a palavra renascimento por causa do espiritismo kardecista. Como a noção de reencarnação no espiritismo kardecista é muito forte na cultura brasileira, quando as pessoas usam a palavra reencarnação, elas pensam numa reencarnação espírita. E o renascimento no budismo, porque tudo é um sonho, porque os vários nascimentos são como sonhos, né? São como Matrix, assim, né? Então o reino humano não tem uma existência real. E também parece, ao meu ver, assim, meu humilde ver, parece que no espiritismo kardecista tem um materialismo espiritual embutido de que os reinos superiores, né? Quanto menos corpo você tem, corpo grosseiro, mais iluminado, não sei, iluminado eles não usam essa palavra, mas mais próximo de Deus, sei lá, eles estão, né? Então tem esse conceito que o budismo sempre desafiou isso, né? Então, como tem essa diferença, né? Então, ouvi uma pessoa falando: ah, mas o Dalai Lama, os tradutores do Dalai Lama usam reencarnação. Bom, os tradutores do Dalai Lama são excelentes, principalmente o Thupten Jinpa, né? O Thupten Jinpa é um tradutor excelente, mas essas pessoas, elas são de uma geração do Dharma também. O Dalai Lama começou a ensinar no Ocidente nos anos 70, né? Então, eles também estão revendo, né? Eles também ainda estão participando do processo de... E algumas vezes a pessoa fica presa numa terminologia que ela já está usando, né? Então, eu não sei se... eu com certeza entendo que se os tradutores analisassem a circunstância brasileira aqui, eles fossem olhar com cuidado esse termo reencarnação para não esbarrar com a tradição tão popular no Brasil que é o espiritismo kardecista, para diferenciar, para realmente demonstrar que não se trata do mesmo tipo de processo, não se trata do mesmo tipo de coisa, né? Por vários motivos, né? Mas isso aí você vê aí nos vídeos sobre renascimento e assim por diante. Mas é só uma palavra, também não tem... tem um pouco, né, o conteúdo etimológico e semântico da palavra que pode ser que tenha um problema com... Mas é um problema de contexto no uso aqui no Brasil. Ok. Com relação a... eu já tenho um vídeo também, vocês podem assistir se o budismo é religião, se ele é ciência ou se ele é filosofia. Acho que a lista é religião, filosofia, ciência, né? Então, o que a gente concorda é que o budismo não é uma religião, mas ele tem aspectos religiosos que podem ser caracterizados como religiosos, porque, né, no meu texto eu até falo que o budismo é uma coisa tão importante no pensamento global, em termos de estudo de religião, que ele acaba sendo um dos inputs, né, da caracterização desse termo. Então talvez eles alterem o termo religião para incluir a manifestação cultural, ou, sei lá, manifestação espiritual, não dá para dizer porque é o que eu vou combater daqui a pouco, né? Mas o surgimento do Dharma ali, né? A palavra que a gente usa é Dharma mesmo para se referir ao budismo, né? Mas a gente concorda assim que tem alguns elementos de religião que se aplicam ao budismo, tem alguns elementos de religião que o budismo não pode ser caracterizado como religião, e da mesma forma a filosofia, que tem um sentido bem eurocêntrico, que se pretende universal, mas que é eurocêntrico, né? É mais perigoso ainda. E eu até recomendo no texto assim que a gente faça a apropriação desse termo, a gente coopte a filosofia e use, né, quando a gente já está fazendo isso de certa forma, né, a gente está usando a filosofia do nosso jeito, e daí... Porque, de um ponto de vista
de um ponto de vista prático, a filosofia não tem mais poder no mundo, né? Isso é curioso falar, né? Mas talvez nunca tenha tido tanto poder, talvez só lá nos gregos mesmo, né? Mas, enfim, essa coisa de os acadêmicos discutindo a mesma coisa há não sei quanto tempo, você não tem uma... Ninguém leva muito isso a sério, né? Só quem trabalha com isso. Então, não tem problema nenhum usar esse termo de qualquer forma, né? E a gente pode se apropriar disso também. Mas, né, se a gente for usar lá o sentido acadêmico ou o sentido... Às vezes as pessoas separam o sentido acadêmico do sentido da academia, como ela era lá, que eles faziam exercícios espirituais na Grécia, né? Chegavam a fazer algumas coisas parecidas com meditação e tal, né? Então muita gente diz daí que tem a semelhança, né? Pierre Hadot tem esse livro, não vou lembrar o título, mas é um livro que tem influente, né? Os professores sempre falam para ler, assim, que tem alguma coisa de budismo ali, não sei o quê. Bom, enfim, tanto nessa abordagem acadêmica moderna, seca, né, de fazer papers, não sei o quê, quanto nessa abordagem vivida lá, que os caras viviam em comunidade, que nem mais ou menos um monastério, assim, né? Não é exatamente bem o que é o Dharma, né? Não chega até um ponto e daí tem uma distinção clara, né? E tem uma atividade escolástica, uma atividade intelectual, uma atividade lógica dentro do Dharma, que a gente até pode caracterizar como filosofia, mas não é exatamente o mesmo propósito. E, enfim, ciência é curioso, porque a ciência a gente pode dividir aqui, né? Medicina, né, é mais uma prática, né? Como também a advocacia não é uma ciência, ou né, estudo de direito, né? Não é exatamente uma ciência, mas é uma prática. Então a gente tem uma coisa empírica e prática que com certeza o Dharma tem, né? De receitar coisas, de experimentar coisas, de fazer, de ver o que serve para cada caso e contexto, né? Então isso tem muito disso no Dharma vivido, né? Mas esse aspecto mais teórico, bom, daí algumas pessoas dizem assim, quando a pessoa medita e daí ela está examinando os fenômenos mentais diretamente em primeira pessoa ali, que isso tem uma relação com o que a ciência nunca conseguiu fazer, que foi... Porque quando eles tentaram fazer isso em psicologia, né? Obviamente a pessoa chegou lá e começou a examinar fazer introspecção, ela viu, nossa, mas é uma bagunça esse negócio, como qualquer meditador, nos seus primeiros 5 minutos de meditação, né? Nossa, mas eu nunca vou conseguir meditar, porque é tanta coisa acontecendo na minha mente, né? A coisa, né, vai se acavalando uma na outra, né? Então não tem como examinar isso. Só que lá na Ásia, através dessas técnicas na Ásia clássica, na Ásia antiga, né? Técnicas de acalmar o corpo, acalmar a mente, né? Produzir um estado de meditação, vários níveis, vários estágios bastante descritos e bastante específicos, bastante definidos, né? Então, um critério científico assim, do que está acontecendo no processo de absorção, de introspecção da pessoa, e daí a pessoa vai fazer o exame direto da natureza da realidade, como se ela estivesse usando um instrumento, né? Um microscópio, um telescópio, assim por diante. Então, é ciência? Tem aspectos de ciência, mas não dá para caracterizar como ciência. Eu já fiz os vídeos todos sobre isso, estou revendo aqui, fazendo essa recapitulação. E com relação ao espiritual, né? Então, a palavra espiritual, né, ela está sempre em dicotomia com o que a gente, né, uma pessoa reclamou que não era bem o zoroastrismo que havia feito essa dicotomia, mas a gente tem essa dicotomia entre material e espiritual em qualquer teísmo ou qualquer forma de mito de criação. Então, quando há uma gênese, quando há um Big Bang e há um ser criador, não há uma criação ex nihilo, né, do nada, a partir do nada, então a gente tem algum grau de separação aí. Então você tem noção de criação, você tem noção de um ser que estava lá e daí produziu isso, aí a gente já tem matéria e espírito, né? Então as tradições abraâmicas todas têm esse dualismo e a tradição do zoroastrismo também tem, e a gente usa essa palavra, né, que é derivada dessas tradições, assim, que tem a ver com o gnosticismo e assim por diante, que é o maniqueísmo, né, quando tem uma distinção muito grande entre essa dicotomia e o material se torna o mal, e o espiritual se torna o bem, né, e a gente faz uma separação muito grande entre esses dois elementos e se torna uma dualidade muito forte. Bom, o budismo, ele não é uma tradição criacionista, não tem criação no budismo, né? Não tem gênese. Daí não tem uma dualidade, né? Eu até faço um comentário que eu achei muito interessante de fazer nesse texto, né? Porque quando eu começo a falar com Theravada
Theravada é tipo a escola sobrevivente do Shravakayana que tem no mundo hoje, né? Mas algumas vezes eles me escrevem, algumas vezes eu entro em contato com eles, né? E embora eu, pessoalmente, eu não use muito o termo não dualidade, é um termo que o Dzong Sarchen Rinpoche usa bastante, está presente nos textos Mahayana, é um texto que se usa muito no Tantra, né? Eu não uso já para não criar essa confusão, né? Raramente uso esse termo não dualidade. Então, o Shravakayana, obviamente, né? O Theravada tem pessoas modernas no Theravada que escrevem contra a noção mahayanista de não dualidade. Ok. Nessa crítica, eu acho, assim, eu sinto, assim, que tem essa crítica, ela é mal colocada, principalmente no sentido de que parece que essa não dualidade leva a um monismo, né? O que é monismo? Monismo é uma substância só. Então, em vez de a gente ter um dualismo, que é duas substâncias, espírito e matéria, a gente teria uma substância só. E aí essa substância só, a gente tem duas variantes, né? Tem uma que é mais parecida com... A gente não precisaria caracterizar ela, né? Mas a gente tem, geralmente na filosofia, na forma de pensar das pessoas, a gente tem uma crença que a gente chama de materialismo fisicalista, que é o que é prevalente no pensamento científico, assim, que só o que existe é o que é observável o que é observável, não é que tenha sido observado, mas é o que é observável pela física, principalmente pela física, né? Então a gente tem por isso que a gente chama fisicalista, né? Só o que existe é o que a gente chama de mundo natural, e daí na nossa mente surge um conceito assim mais próximo de matéria, que tem a ver com massa, né? Que tem a ver com solidez, mas não necessariamente. A gente tem todos esses conceitos que tem na física, eles se aplicam aí dentro. Qual seria o oposto disso? É o que a gente chama de idealismo, que é outra forma de monismo, né? Então, o idealismo é uma forma de monismo que caracteriza tudo como se fosse, até parece budismo, né? Como eu vou dizer que tem uma semelhança aqui, uh, como um sonho, né? Então é um sonho assim que tem uma substância de sonho, uma substância de ideias, né? Por isso chama idealismo. Não é idealismo assim de eu acredito que o mundo vai ser melhor. O idealismo aqui a gente está falando em termos de monismo, ou seja, de metafísica, que quer dizer um mundo que é feito pela mente, é apenas mente, né? Ok? Então tá. Então normalmente quando a gente fala do budismo, as pessoas elas tendem a caracterizar o budismo. Agora, mais recentemente, está surgindo uns budistas aí que seguem o materialismo fisicalista hegemônico, os budistas, né, lá de Oxford, né, pediram para eu falar sobre eles, mas eu acho que eles não têm uma relevância tão grande assim, principalmente para o esquema das coisas em termos de prática do Dharma, de vivência do Dharma que a gente tem, né. Talvez tenha uma existência em livraria, assim, né, algumas pessoas compram livros e tal, mas não, ninguém leva a sério. Ninguém que medita de verdade leva a sério, né? Esse budismo sem crenças, assim, né? Sem crenças, entre aspas, que tem a crença metafísica no fisicalismo monista. Essa é uma crença metafísica também, né? Então, por outro lado, a gente tem, né, então a gente tem uma visão do budismo como dualista, às vezes, porque a gente está falando em espiritualidade. Então esse dualismo ele se expressa até quando a gente está, sei lá, vendo assim como o budismo é despojado, o monge de pé descalços, o monge que vive sem, né? Como se a pessoa não conhece o Vajrayana, que tem toda essa coisa de riqueza inerente do mundo fenomênico, né? E que tem praticantes desde os mais pobres até os reis, até os Jeff Bezos lá da Índia, eles praticavam também o budismo, né? E não precisava rei Ashoka, né? Não precisava se desfazer das posses materiais. Então, mas na nossa cabeça estereotípica a gente coloca assim, o budismo como aquilo que a gente vai lá abandonar, né, os objetos, né, e os prazeres sensoriais, assim por diante, fazer um ascetismo clássico assim nesse sentido. Né? Então, né, a gente acredita nisso ou acredita que o budismo é parecido com o idealismo. Porque o budismo dá a entender muitas vezes, né, quando a gente fala que tudo é um sonho, tudo é Matrix, assim por diante, parece que a gente está se referindo a essa existência dessa substância única feita de consciência, né, de espírito. Então a gente vai olhar lá, vai examinar bem o que o Buda criticava em termos das meditações e dos reinos de deuses, né? Então a gente vai ver que todo esse materialismo espiritual que a gente encontra das pessoas que querem encontrar experiências mais diáfanas, né? E
imortalidades que são uma duração no tempo muito grande, mas que ainda assim tem morte, né? E querem viver experiências legais e cheias de bondade com as pessoas, mas que duram no tempo também, que estão presas no condicionamento e assim por diante, né? Não tô piscando aí para várias tradições religiosas, né, que tem inclusive exageros como, né, céu com 72 virgens e sei lá mais o quê. E daí depois também tem os estados meditativos, né? Os estados meditativos que se considera importantes da pessoa passar, mas que a pessoa tem que superar, que se a pessoa se fixar neles, a pessoa está promovendo um renascimento ruim e ignorante. Um deles é que a pessoa tem uma união completa, é um panteísmo solipsista, né? A pessoa tem uma união completa com o cosmos, com todas as coisas, aquela piada, né, com o cachorro quente que você quer, eu quero um com tudo, né? Um monge diz. Então, união com tudo. Eu quero um com tudo. Quero ser um com tudo. E daí, o cara ouve isso, diz, nova era, achou que isso é massa. Isso daí é óbvio que isso daí é a iluminação, é a realização espiritual. O budismo vai dizer, não, isso daí é um dos estágios lá, um dos jhanas, muito importante, mas que a pessoa deve superar. Passar por ele, deve superar. Se não superar, vai ser um grande problema. A partir disso também a gente tem essa tradição Yogacara, que fala muito em apenas mente, e que muitas vezes é entendido, daí a gente tem que trazer essa palavra metafísica, né? Que eu já falei um pouco aqui no vídeo, mas a metafísica, isso daí tem um problema, assim, né? Tem que fazer um parênteses aqui e dizer assim, bom, tem esse pessoal, tem budismo de teósofo, certo? Então, budismo de teósofo, a Blavatsky lá se apropriou de certas coisas do budismo, daí até hoje certos centros de Dharma, certas atividades do Dharma estão vinculadas lá à fundação dessa tradição, né, universalista que eles criaram lá, e que tem várias distorções dentro do Dharma, não é, né, se você ouvir assim, budismo vindo de um teósofo, né, não, né, procure um Dharma de acordo com o Dharma, não um Dharma de acordo com a teosofia, né. Daí tem os inimigos da teosofia, que são esse pessoal da filosofia perene, né? E esse pessoal do tradicionalismo, né? Então esses caras, eles bacalhavam com que ela é um alvo super fácil também, a Blavatsky, né? Então, né, esses teóricos assim, não tão bem vistos na academia, mas pessoas que falavam de religião também no início do século passado, e daí que acabaram se envolvendo com o fascismo por vários momentos. Não que a teosofia também não tivesse uma visão um pouco racista na sua raiz também, um pouco, né, como era aquela coisa de darwinismo que as pessoas pensavam, como o kardecismo também, que é outro inimigo da teosofia, enfim, todas essas tradições estão ligadas, né, o kardecismo obviamente não gostava das coisas asiáticas, né, era uma coisa europeia, né, vamos dizer assim, não era uma coisa, aqui no Brasil, curiosamente, se misturou, virou Umbanda, né, mas, mas lá na Europa, assim, eles não queriam, que tinha muito europeu interessado em Ásia, mas os caras disseram, não, esse negócio aqui, não, a gente tem que fazer nosso caça-fantasmas aqui, o nosso jogo do copo aqui, não tem nada a ver com essas religiões lá desse povo. Já os teósofos, não. Os teósofos achavam muito interessante, e também esses inimigos dos teósofos, além dos kardecistas, todo mundo brigava com todo mundo, né? Eles também achavam interessante buscar no Islã, buscar no budismo, às vezes, mais tarde, né? Então, esse pessoal todo, assim, esquece. Nada do que eles falam realmente tem muito interesse para quem realmente quer praticar o Dharma, né? Então, se você ouvir assim, Dharma com maçonaria, Dharma com teosofia, Dharma com ufologia, tem. O cara tá falando de Dharma, tá falando de UFO também, Dharma caça-fantasma, Dharma com Dharma, por favor, né? Dharma com Dharma, não mistura. Você até pode, né? Sei lá. Eu gosto de tocar música, né? Então, Dharma com música. Não, eu faço minha música, né? Se eu conseguir integrar a minha prática, eu não vou sair dizendo que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, o problema é que, né, a teosofia, por exemplo, em particular, ela chupou, né, do hinduísmo, assim, eles fizeram a própria apropriação cultural, né? E a gente está vivendo até hoje tentando se desfazer, tentando se desvincular do uso do termo karma que eles fazem, dos vários usos incorretos. Materialismo espiritual, o conceito de materialismo espiritual se aplica ao ocultismo, esse pessoal, tanto, né, tanto esse pessoal do tradicionalismo quanto os seus inimigos, a teosofia, assim por diante. Enfim, né, ganhei 1 milhão de inimigos com esse comentário aí, mas basicamente o que a gente está dizendo aqui? Que o Dharma tem que ser, né, a gente está tentando se livrar do colonialismo. É óbvio que a gente vai se deparar com
com o Dharma em primeiro lugar, lá, o europeu, né? Ele vai tentar entender e usar o vocabulário que ele tem. Então não é nem assim uma questão de culpabilidade. Em alguns casos pode ter tido má vontade, né? Mas em muitos casos não era má vontade deles querendo distorcer o Dharma. Eles acabaram distorcendo porque eles ainda não tinham. Eles tinham uma arrogância europeia. Eles não estavam, né? O pote deles estava contaminado, né? Eles não tinham como apropriar o Dharma, apropriar. Eles tinham como apropriar, mas eles não tinham como entender o Dharma de uma forma pura, porque eles já estavam, né, não estavam num contexto que permitia isso. Então não é uma questão de culpabilidade aqui. Mas esse fenômeno, prisioneiros de Shangri-La, né, a gente sabe. Isso daí, quem pratica o Dharma, quem está lidando com professores asiáticos tradicionais, que aprenderam, que estudaram no Ocidente, né, que estudaram o Ocidente, e que daí eles começaram a reparar essas coisas e falar para nós, assim, como o Trungpa Rinpoche, como o Dzong Sartyense Rinpoche, a gente tá examinando isso, né? Então, o termo metafísico é curioso, né? Esse pessoal ele usa o termo metafísica de um jeito totalmente diferente do que se usa na filosofia. O que é metafísica? Metafísica, metatafísica. Então, quando foram organizar os textos do Aristóteles lá, né? Então eles pegaram a ciência natural, que é a física, né? Antigamente a palavra física significa natureza, né? Física em grego, natureza em latim. Então, quando ele estava falando de, sei lá, classificar rinoceronte, para ele era muito difícil classificar o camelo e tal, então, biologia, né? Várias coisas, gravidade, como ele tentava explicar na época, isso era física, ciência natural. Biologia, tudo isso, né? Psicologia, tudo isso estava lá. Aí quando ele começava a examinar umas coisas mais, assim, parecidas com os pré-socráticos, assim, umas questões de substância, de criação, né? Essas coisas que a gente chama de realmente filosofia, tanto que a metafísica é chamada de filosofia primeira, né? Então quando ele estava examinando teologia, né, criação, né, motor, identidade, algumas coisas parecidas com lógica também, e semântica, o uso das palavras e categorias, e como estudar essa taxonomia para fazer a taxonomia, né, a base da taxonomia lá das ciências naturais. Como é que tu faz isso? Como é que tu entende uma substância é diferente da outra, é igual a outra para fazer essas caracterizações? Isso vinha depois, né? Ele primeiro estudou lá, depois ele encontrou esses problemas mais difíceis, e um cara lá na biblioteca da Alexandria meteu um rótulo lá, né? Disse assim, metafísica, o que vem depois da física, sei lá o que é isso, mas é o que vem depois da física. Aí, metafísica, né? Natureza é física, e daí o que é o meta em latim? Sobre, né? Acima, né? Depois. Sobrenatural. Então esse pessoal, esses oitocientistas aí, esses pessoal do tradicionalismo, do perennialismo, esses espirituais fascistas e aqueles outros espirituais lá, universalistas da teosofia, etc., eles usam o termo metafísica como a gente aprendeu a usar no sentido coloquial, como lojinha de esotérica, assim, né? Tipo, qualquer coisa que tenha, sei lá, um fantasma, uma coisa meio, né? Arquivo X, mais ou menos assim, é parecido com Arquivo X, assim, né? Então, quando fala metafísica, assim, ou né, eles estão falando de teologia. Uma teologia, assim, no sentido principalmente universalista. O que é universalismo? Universalismo é quando você acredita que todas as tradições religiosas elas têm uma verdade comum que elas estão tentando acessar. E o Dharma não necessariamente pensa assim, né? Que o Dharma tem uma finalidade. O Dharma não é bem religião, como a gente está dizendo, né? Então, o Dharma do Buda, né? Então, o Dharma do Buda tem uma caracterização do que é samsara, que não é exatamente a mesma do hinduísmo, e tem uma caracterização do que é a liberação do samsara, e tem uma caracterização do que é bodhicitta, né? Essa vontade de produzir esse estado de iluminação, de liberação perante o samsara nos outros, e a própria bodhicitta nos outros, e assim por diante. Então, a tentativa desses europeus era sempre esquadrinhar o budismo e dizer assim, é parecido com isso no hinduísmo, é parecido com isso no cristianismo, é parecido com isso. E daí a gente vai entender tudo como um sistema só e vai ser o nosso sistema, seja o teosofia, seja o tradicionalismo. Então, é uma forma de apropriação cultural, de colonialismo, né? A gente tem que entender que é uma atividade, não é que tenha má vontade deles, não é que eles, pelo contrário, acho que eles admiravam muito essas culturas, né? Mas eles tinham um viés né, de admirar como um stalker, admirar como alguém que prende numa sala e que força a pessoa a ser de certo jeito, né? A gente sabe nessa relação homem e mulher como
Eu amo você, mas o amor que você tem pelo ser prende a pessoa, né? Amor, entre aspas, é a pessoa ser dona da outra, né? Então, eles se apropriaram das tradições asiáticas, assim por diante. E daí a palavra espiritual, né? Então a gente tem esse texto clássico, né? A palavra transcendente, já falei da palavra metafísico, mas a palavra a espiritual, ela tá nessa dicotomia, né? Então, será? Porque quando a gente usa, por exemplo, onde vê uns textos do Dharma traduzidos para o português de Portugal, ou traduzidos para francês, a palavra mente e a palavra espírito são a mesma palavra, né? Então, o espírito, quando está falando assim, o espírito do não sei o quê, então é a mente, né? E mesmo a palavra mente, que vem da filosofia, vamos dizer assim, ah, será que ela se aplica no Dharma quando a gente está falando de Chitta, quando a gente está falando de Vijnana, né? Consciência, mente. E a palavra consciência, né? Outro dia eu vi uma pessoa falar, porque as consciências búdicas e não sei o que, um iniciante, assim, né? Então, porque a pessoa tem um background lá no kardecismo, ela não quer usar a palavra deidade, deuses, né? Porque, né, o kardecismo tem algum obstáculo, assim. Então ele inventou esse neologismo assim, de chamar de consciências búdicas. Enquanto a palavra lá no sânscrito vai ser deva, né? Deva. Então tem os devas mundanos, tem os devas que a gente faz prática no Vajrayana, e daí tem o Idan, né? É o Ishtadevata, que é a deidade escolhida, né? Que você faz prática. Então, né, a gente usa a palavra deidade, isso também não é talvez a melhor palavra, porque Deus é muito confuso, a gente usa deidade. Mas consciência, Vijnana, consciência normalmente, uh, Vijnana é um dos 12 elos, é criada pela ignorância, assim por diante, né? Então, é problemático, né? Mas aí a questão aqui é que a pessoa ela está tentando significar e está tentando ainda manter, né, o contato, manter as regras de falar da tradição de background dela, né? Então produz esse tipo de apropriação que é natural para a pessoa, mas que não soa bem para ninguém, assim, né? E a palavra búdico, a gente usa a palavra búdico às vezes, mas a palavra, eu gosto muito mais de Buda, ou estado de Buda, mas é mais uma preferência pessoal nesse caso. Aqui não estou nem discutindo aqui o búdico, mas para mim soa feio, assim, né? Então, com relação à transcendência, né? Então, além do materialismo espiritual, o materialismo espiritual é para ser um paradoxo em si, né? Materialismo espiritual. Dentro do Dharma, mas o que é esse tal de materialismo espiritual? Eu já expliquei várias vezes aqui. Então, né, toda vez que a gente está galgando posições e conseguindo títulos e ficando importante dentro de uma tradição espiritual, e quando a gente está usando a tradição espiritual para se garantir ou para aparecer perante os outros e assim por diante. Então, isso é o materialismo espiritual. E daí, além, né, no inglês está cutting through, né, transpassar, o nome de uma prática avançada na tradição Nyingma, e cortar totalmente, ou transpassar, acho que até o Jim Morrison usava break on through to the other side, né? Então a pessoa rompe, né? Então não é uma coisa assim de vencer passo a passo, a pessoa corta completamente, ela não vai gradualmente, tem essa coisa do instantaneísmo aí nesse processo de vencer o materialismo espiritual. Então, isso tem a ver um pouco com o transcender, né? O problema é que o transcender também tá lá dentro das tradições teístas, quando eles estão falando de que, por exemplo, quando tem dualismo, né, o mundo criado, Deus transcende completamente o mundo criado, né? Então, começa a dar umas certas confusões na nossa cabeça, assim. Quando a gente fala também gati, paragati, prasangati, é ir além dos extremos, né? Além dos 4 extremos, além dos 16 extremos, além dos 32 extremos. Seguir para além, seguir para a outra margem. Isso é transcender. Mas aí parece que a gente está naquela dicotomia corpo e alma, né? Que a gente tem lá do zoroastrismo, lá do maniqueísmo, lá do gnosticismo, lá desse pessoal. A gente está nessa dicotomia e está usando essa terminologia e daí está dizendo transcender, né? Então, essa palavra dá para usar, né, transcender, mas tem que usar muito tecnicamente, o budismo tem que apropriar ela. Assim como a palavra mente, assim como a palavra filosofia, talvez. Então, tem que tomar. Metafísica eu evitaria. Eu acho que o budismo, quando a gente está examinando as coisas de além dos extremos, eu tenho já dito isso, eu acho que pouca gente diz isso de fato, muita gente implica isso. Um autor que o outro comenta isso, né?
Mas né, o budismo, quando a gente fala de vacuidade, a gente está fazendo uma nontologia, né? Não tem uma ontologia, não tem um ente enquanto ente. É exatamente o que significa existência dependente, né? Cada elemento existe dependentemente. Não tem essências. Se não tem essência, se não tem substância, se tudo é dependente, né? Então, todos os objetos condicionados e assim por diante. Então a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente não tem uma metafísica. O que a gente não tem é uma noção de uma substância ou duas substâncias, como na metafísica tradicional. A gente foge do idealismo, a gente foge do realismo, a gente foge do materialismo fisicalista. Todas essas noções são consideradas obscurecimentos, são considerados problemas para a pessoa entender o Dharma, para a pessoa entender essas metáforas de como um sonho, não é nem um sonho, porque se for um sonho, daí a pessoa tem uma metafísica idealista. Aí ela está dizendo que o sonho é a realidade, né? Que tudo é uma ilusão. Quando ela diz tudo é uma ilusão, ela está fazendo uma afirmação metafísica. Então no Dharma a gente diz que tudo é como uma ilusão, tudo é como um sonho. É um jeito de falar da vacuidade no qual a gente não está promovendo uma noção metafísica propriamente dita. Então o budismo tipo, é anti-metafísico. O budismo é metafísico propriamente, no sentido aristotélico, no sentido técnico do termo, não no sentido desse pessoalzinho aí no início do século XX lá que estava brigando com o teósofo, né? Não, 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 não. Aqui a gente está falando como se usa o termo, né? Propriamente, adequadamente, né? Quer dizer, esse estudo do que está além, ou depois, ou subjaz, né? Subjageria o mundo natural, né? Então, a noção de natural no budismo, já tem um vídeo sobre isso também, vou botar link aqui, é complicada, natureza, né? A gente usa muito a palavra natureza, a gente gosta da palavra natureza. A gente usa às vezes a palavra essência também, mas tem que ter muito cuidado com essa noção de que a gente está produzindo uma metafísica. Exatamente o que a gente está fazendo aqui, talvez a gente use ferramentas parecidas com um metafísico, mas é para estabelecer uma não possibilidade de metafísica. E isso não quer dizer assim, né? Daí o pessoal pode ouvir e dizer, então vocês são que nem os positivistas lógicos, cara. Tipo um pessoal, não era exatamente materialista, né? Mas a gente caracterizaria eles, assim, popularmente como materialistas. Eles estão dizendo que não tem nada metafísico no sentido de não ter Deus, não ter duende, não ter arquivo X, essas coisas, né? Então o budismo não tá refutando essas coisas todas. Essa metafísica de lojinha de entendimento de tia, de lojinha esotérica. Isso daí não é o problema. Né? Não é, né? O que a gente está refutando aqui é a metafísica que afirma o materialismo fisicalista é uma das noções metafísicas, o idealismo é uma das noções metafísicas, né? A noção de criação, gênesis, é uma outra noção metafísica. Então, todos esses exames metafísicos, ou até essa noção de dualismo de corpo e alma, né? Corpo e espírito, corpo e mente, né? Que o próprio Buda vai dizer, no texto ali tem a citação, que o Buda vai dizer, não examine, não percam tempo com isso, não se preocupe com isso. Bom, leiam o texto. Eu viajei aqui por vários temas, né, para divulgar esse meu texto. Se for difícil para vocês, perguntem, por favor, e eu vou ainda editar, talvez o final dele. Né, acontece isso quando as pessoas dão inputs e tal, eu vou lá e dou uma mexida no texto com o passar do tempo. Mas eu já tenho, é um discurso que eu já tenho, vai ter outros links, né, porque eu já tenho falado de materialismo, já tenho falado e assim por diante, e agora a gente está tentando abandonar falar do budismo como caminho espiritual. Esse é o resultado final dessa preleção aqui, né? Então, eu pessoalmente já estou tentando evitar, porque eu sempre falava assim, o que é melhor, o que é mais sublime, o que promove, por exemplo, o que caracteriza o Dharma, quando a pessoa explica mais ou menos o que é o samsara e diz, não, nada disso funciona, você tem que encontrar uma liberação. Você vai lá, todas as formas de budismo vão ter isso. Se não tiver isso, a pessoa não estiver falando isso, se não tiver a caracterização do samsara e não tiver um caminho de liberação do samsara, não vai ter os selos, né? Não tem como ter nenhum dos selos, não tem como ter nada de budismo, né? Então, se a pessoa tem isso, daí pode ser que tenha o Dharma. Então, eu chamava isso de caminho espiritual, mas eu tô achando que a palavra espiritual não é para isso. Não só eu, né? Outros grandões lá estão falando coisas parecidas. Era isso, acho que ficou longo, né? Por favor, apareçam no centro de Dharma, vamos praticar, né?
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezin Watenjin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jurtu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jurti Time Kwene Pema Sambao Sasora Jese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wachatunga Drupateno Muyengin Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibemelun de Jurti Penenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechambundan Kuseja Senten Jurti Tuson Sanje Guru Rinpoche quando condado o Wajin Baja Barcha com seu tutor da poça só deve só tinge lá do sushi não se ngebe je chuva dançam balão de do partingelo uma rumba za guru pema cd hun que loja som de loja alien sa som cha papel do jusho sung não guarda miral do sungele show